boa noite. Hoje é dia 14 de dezembro de 2022, está quase terminando o ano já. Mas nós estamos aqui firmes e fortes, mais uma vez, começando o nosso culto de oração, estudo bíblico, de louvor a Deus, porque Ele merece o nosso louvor, não só às quartas-feiras, não só aos domingos, todos os dias. No domingo passado, dia 11, foi dia da Bíblia. Nós lembramos sobre isso no culto da manhã lá na igreja. Se você esteve lá, você deve se lembrar disso. E hoje eu quero dar uma continuidade a isso, lembrando daquele versículo do Salmo 119 que diz: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Primeiro vamos ler esse versículo e o outro que vem antes dele. Vamos ler juntos. Com todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. E quando nós escondemos a palavra de Deus no nosso coração, nas nossas mentes, nós vivemos a palavra de Deus no dia a dia. Nós buscamos fazer a vontade dele, nós buscamos saber o que ele quer para nós e andar corretamente de acordo com a vontade de Deus. O cântico que nós vamos cantar agora fala: eu te busco, te procuro, ó Deus, todos os dias, porque eu te quero ouvir a tua voz. E o cântico seguinte diz que eu quero ser igual a Jesus. Se eu tiver a palavra de Deus no meu coração, se eu buscar a Deus para andar conforme Ele quer, para viver como Ele quer, certamente eu serei igual a Jesus. Então vamos cantar pensando nessa lógica e pensando em como nós temos aplicado isso nas nossas vidas todos os dias.
Queridos irmãos, saúde e paz. Se Deus permitiu, estamos em mais um culto de quarta-feira, dia 14 de dezembro, já estamos aí na reta final do ano e vamos seguindo com fé um dia de cada vez, não é verdade? Seja muito bem-vindo novamente. Você já pôde ouvir aí a Rose, vê-la também, viu esse texto do Salmo 119, né? Não me deixes desviar. E no domingo passado eu preguei sobre isso, né? De esconder a palavra no coração para não pecar contra o Senhor. Deus nunca vai querer que eu e você nos desviemos, nem para a direita, nem para a esquerda, como diz o Salmo 1. Nós precisamos entender que Deus sempre trabalha para nos manter firmes no caminho. E aquele que é nascido de novo, que é discípulo de Jesus, que é nova criatura, desde o dia em que ele nasceu de novo, que ele foi salvo por Jesus, até o dia da sua morte, ele, como servo do Senhor, ela, como serva do Senhor, nunca se desviará desse caminho. Aleluia por isso. Nós temos uma garantia da palavra do Senhor. Por isso que nós somos salvos pela graça. Por isso que a nossa salvação está nas mãos do Senhor. Porque se tivesse nas nossas mãos, já tínhamos feito igual a Esaú, vendendo a nossa primogenitura, a nossa salvação em troca de algum benefício. Como Deus é sábio, como Deus é bom. Você pode louvar o Senhor cantando: Senhor, te quero. Como você tem buscado o Senhor Jesus, você tem querido que Ele esteja com você, prosseguindo para o alvo eu vou, lutando, nada pode me impedir, nada, querido. Nada nem ninguém pode nos separar do amor do Senhor. Aleluia por isso. Igual a Jesus, né? Tudo aquilo que Jesus aqui fez, quero eu fazer. Essa é a nossa missão. O Senhor nos escolheu para isso, o Senhor nos salvou para isso. E dentro dessa missão que eu e você temos como igreja do Senhor, somos desafiados todos os dias, irmãos, a vivermos na presença do Pai, apesar das circunstâncias, apesar das nossas limitações. Amém? No dia de hoje, na reflexão de hoje, eu quero falar sobre um personagem que veio um pouquinho antes de Jesus. Estamos aí há alguns dias de celebrarmos o Natal, nascimento do nosso Cristo. Todos nós sabemos que Jesus não nasceu em dezembro. Ela é uma festa da tradição cristã que já vem lá do 4º, 5º séculos. Nenhum problema com isso. E desde que me conheço por gente, quase 53 anos de vida, eu celebro o Natal. Você, se nasceu na igreja ou numa família cristã, sempre entendendo que Jesus é o Natal. Vivemos numa sociedade cada vez mais secular, cada vez mais pós-moderna, em que o Natal ele é uma festa de família, é uma festa fraterna, é uma festa de amor, de carinho, de troca de presentes, de reunirmos a família, de comermos, de bebermos. E já há muito tempo um personagem comercial, que é o Papai Noel, ele entrou nessa história e ele é grande figura do comércio, do mundo capitalista. Mas ainda preserva a questão de um perfil de um pai, né? Um perfil de um avô, de um homem, de alguém que quer o bem de alguém. E nenhum problema de nós brincarmos com isso ou falarmos disso. Mas a gente percebe que nos programas, cada vez mais, nos filmes e nas séries, né, o Natal, Jesus não está presente. Existe um espírito natalino, mas que nem sempre envolve a encarnação de Jesus. Quando eu penso num personagem que vem um pouquinho antes de Jesus, eu queria refletir com vocês hoje sobre João Batista, ou João o Batizador. Então, domingo passado, eu me senti, mais uma vez, de muitas vezes, né, o João Batista, o João Batizador. Nesse caso, o Marcos Batista, o Marcos Batizador. E foi uma festa linda que tem ecoado no meu coração até o dia de hoje, vendo as fotos, vendo alguns vídeos.
E fazia tempo que eu não ficava tão feliz, que eu não ficava tão alegre. E o batismo, irmãos, é uma das ordenanças de Jesus, é a ordem da evangelização. E poder ver ali a irmã Marilu, que há muitos anos ama Jesus, sua família é cristã, mas alguma coisa na vida dela assegurava de batizar, e ela tomou a decisão pelo batismo. Veio a pandemia, postergou, e nesse momento então que a gente vinha trabalhando com ela, visitando, orando, e domingo ela estava lá. Ela foi um exemplo para nós de fé, de coragem, de resiliência, de humildade, de se expor, de expor a sua fragilidade. O batismo mostra a nossa fragilidade de nós nos entregarmos a Jesus, morrermos para o mundo. Pensamos sempre na perspectiva espiritual. Mas ali a irmã Marilu nos deu esse exemplo, que se você estava lá, você foi abençoado por isso. E ela quase não foi, ela estava muito emocionada, a mobilidade dela estava muito reduzida. Mas ela desceu lá aqueles 3 degraus do batistério, abraçada pelo pastor Alex, pelo pastor Max, por outros irmãos, pelas irmãs que estavam lá cuidando dela. Ela deu o testemunho, batizamos, ela voltou e foi uma coisa linda. Louvado seja Deus por isso. Depois a Juliana, que já está conosco ali desde 2019 e foi se inserindo devagarinho, ela foi sendo acolhida na igreja por todos. Já tive momentos de conversar com ela, de ver o movimento da sua família ali na igreja também. Irmã Maria Lúcia foi uma discipuladora ali, uma acolhedora nas Mensageiras do Rei. E a gente vê na Juliana o espírito de serva, de alguém que está à disposição para fazer a obra do Senhor, e batizamos ela também. Tivemos a alegria de batizar 3 moleques, 3 meninos, né? O Zenas, o Arthur e o Felipe. Nova geração da nossa igreja. Desde que cheguei na igreja, tenho trabalhado essa perspectiva de nós termos uma nova geração, uma juventude. Então esses meninos, ainda meninos, declararam corajosamente a sua fé e esperamos que eles andem com Jesus a vida toda. Estão ali adolescentes, daqui a 5 anos mais ou menos eles já estarão na juventude. Cabe a todos nós, como irmãos em Cristo, como referência, cuidarmos desses irmãos que estão chegando ou que chegaram e foram acolhidos pela nossa igreja. E louvamos o nome do nosso Senhor. Terminarmos o ano com batismos é uma alegria muito grande. Um ano de muito trabalho que nós tivemos, um ano de muito desgaste, ainda com os ecos da pandemia, que muito nos afetou, irmãos nossos ainda já pegaram novamente Covid, algumas mortes continuam acontecendo. Então todas as nossas igrejas passaram por mudanças, mas a PIB de Cascadura, que pertence a Jesus, vai seguindo em frente. Então que coisa boa que Deus me permitiu viver no último domingo à noite, lá na Igreja Batista Manancial de Água Viva, pastor Max, que é da nossa associação. Muito bom viver isso, que você tenha se alegrado também. Quando nós pensamos, irmãos, em João Batista, a gente precisa entender que em todo tempo é Deus quem conduz a história. Ele conduz a história desde a eternidade, quando ele criou todas as coisas, quando ele criou o planeta Terra, quando ele criou o universo, quando ele colocou o homem e a mulher na Terra. Tudo com um propósito. Nunca foi por vaidade, até porque Deus não precisa disso. Só quem busca vaidade são aquelas pessoas que não têm poder. E quando eu digo poder, é o poder verdadeiro. É um poder legítimo que quando você o tem, você não precisa mostrá-lo para ninguém, você não precisa dar carteirada a ninguém, você não precisa humilhar ninguém. Então Deus foi revelando todas essas coisas. E ali Deus, na caminhada, profetas, os escritos, o Antigo Testamento, até chegar na plenitude dos tempos. Aprove a Deus fazer com que Jesus nascesse há 2000 anos atrás, num ambiente político,
de império, de domínio, o povo de Israel sendo dominado, precisando de um Messias, de um libertador. Mas diante de tantas circunstâncias difíceis, Deus quis se encarnar nesse tempo. Por quê? Porque para Deus não existe situação difícil. Não existe situações que impeçam o poder dele. Ele não precisa dos ventos favoráveis. O vento pertence a ele. Quando nós olhamos para esse movimento de Deus, nós vamos perceber que Lucas fala sobre isso, que para que alguma coisa aconteça em determinado tempo específico, é necessário que haja uma preparação. Quando um casal quer ter um filho, né, e eles, no ano tal, vamos supor que seja em 2022, primeira coisa, eles precisam ter uma relação sexual, eles precisam estar saudáveis. Antes disso, eles precisam ver se a situação financeira deles é possível. E vai se pensando em várias coisas, preparando o caminho, até que chegue o nascimento dessa criança. Ele vai ser gestado por 9 meses, as famílias ficarão felizes, o quarto será preparado, uma série de fatores. Aí essa criança nasce e ela tem um suporte à sua volta. Em todo o tempo da revelação de Deus, Deus foi fazendo isso, até o dia de hoje. Que bom. Nós só precisamos entender qual é a nossa posição na história. Para que o Senhor nos salvou? Para que Ele nos deu dons espirituais? Por que Ele nos plantou na PIB de Cascadura? Ou você que pertence a outra comunidade de fé? Quando nós entendemos a nossa localidade, nosso posicionamento, tudo fica mais fácil. Mas muitos crentes não conhecem isso. E, para dizer a verdade, essas pessoas que não conhecem isso, elas não são convertidas, elas não são dirigidas pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não causa confusão, ele não causa contenda, ele não inventa mentiras, ele não cria dificuldades. O Espírito Santo é aquele que traz a verdade. E ao trazermos a verdade, nós denunciamos a mentira. Quando a gente diz que a idolatria é pecado, você diz para o idólatra que ele está errado. Quando nós olhamos para a história de João Batista, não tem como nós andarmos um pouquinho e pensarmos em Zacarias e Isabel. Zacarias e Isabel eram um casal, já de idade avançada, nós não temos a idade deles, mas talvez para a idade deles naquela época, talvez fossem cinquentões, que não é uma idade avançada para nós aqui, mas talvez eles pudessem ter aí mais ou menos 50, 60 anos, não sei. O texto vai dizer que eles eram justos aos olhos do Senhor. Ele era sacerdote, pertencia à família de Abraão e ela também. E Zacarias era primo de Maria, mãe de Jesus. Maria também era ligada às famílias. Justos aos olhos do Senhor. É só isso que nós precisamos. Nós não precisamos, irmãos, ser justos aos olhos dos homens. O que importa é que nós andemos na justiça do Senhor, porque o Senhor tudo conhece. Ele conhece a motivação do meu coração, do seu coração também. Tem pessoas que nesse momento são justas aos olhos dos homens, da sociedade, da política, do esporte, já que ainda estamos falando de Copa do Mundo, mesmo perdendo o jogo para a Croácia, e que agora há pouco, eu estou gravando terça-feira já anoitecendo, perdeu de 3-0 para a Argentina, para os hermanos. Independente do como as pessoas nos veem, como eu sempre repito aos irmãos, bem-aventurados os humildes, né? Os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, sempre aos olhos do Senhor, porque Ele que é o galardoador. Então Zacarias e Isabel eram um casal, eram servos de Deus, ele sacerdote, ele participava da rotina, da escala do templo. E nesse momento, quando ele está na escala, na casa do Senhor, participando ali dos sacrifícios, é quando o anjo Gabriel vai falar com ele que ele teria um filho.
O texto vai dizer que eles viviam em obediência, eles eram irrepreensíveis. Irmãos, a palavra irrepreensível é aquela pessoa que não tem dolo na vida dela. Não precisa repreendê-la, porque ela vive no padrão do Senhor. Ah, pastor, isso é possível? Lógico. E fomos salvos em Jesus para viver de forma irrepreensível. E quando nós falamos disso, é de pecado, irmãos. Não adianta você querer vir aqui me repreender porque eu estou com a camisa rosa. Isso aí, ou qualquer outra coisa. A gente está falando de vida, né? A gente está falando de santidade, de obediência. Quando ele está lá no templo, vem o anjo Gabriel então e diz: ó, sua oração foi ouvida, você e a Isabel terão um filho, o nome dele vai ser João. Gabriel, que assistia, né, o trono de Deus, na presença de Deus até hoje, o anjo Gabriel tanto fala com Zacarias como fala também com José e Maria. Então Gabriel é esse anjo que está bem próximo do Senhor, uma assessoria, né, o gabinete do Todo-Poderoso. E ele vai lá e diz que a oração foi ouvida. O nome João significa graça. Quando nós olhamos para o texto, o anjo já diz que muitos se alegrarão por causa dele. Muitos se alegrarão pela vida de João. O texto diz também que ele será grande aos olhos do Senhor. Irmãos, a coisa é tão profunda, ela é tão espiritual, que a expressão aqui do evangelista e na narrativa do anjo, o próprio anjo diz isso. Como alguém pode ser grande diante daquele que é o maior? Como alguém pode ser grande diante do Deus Todo-Poderoso? Porque Deus o faz grande. E mais uma vez, aos olhos do Senhor. Se eu e você fizermos um exercício agora, convido você, traga na sua mente algumas pessoas que para você, elas são grandes aos seus olhos. Talvez os seus pais, que foram bons pais. Talvez você tenha um amigo, um parente, um professor, um chefe, pessoas que são exemplos e referenciais para você. Eles são grandes aos seus olhos. Você os honra, você tem prazer de servi-los. E essas pessoas estão no lugar especial do seu coração. Eu tenho pastores que são grandes aos meus olhos. Poucos, diga-se de passagem. Que são servos de Deus, são excelentes pregadores, oradores, sabem pregar o Evangelho, sabem comunicar o Evangelho. Eles cuidam bem das suas famílias, não existe dolo na vida deles. E eles vão pregando o Evangelho, cuidando do rebanho, cada um do seu jeito. Cada um do seu jeito. Eu nem sempre me preocupo com a forma, irmãos, é conteúdo. Né? Se nós nos preocuparmos com as formas das pessoas, o jeito, o estilo, o temperamento, que seja, a gente não se relaciona com ninguém. Mas a gente tem que olhar para o caráter, para a integridade daquela pessoa e o relacionamento que ela tem com Deus. Então, desde já, o anjo profetiza que João seria grande aos olhos do Senhor. E o que faria ele grande? Você consegue adivinhar? A missão. Também sempre falo isso. A missão da igreja, ela é grande. Por isso que a igreja é grande. Por isso que a igreja é poderosa. Por isso que a igreja é exponencial no seu trabalho. Há 2000 anos isso acontece. Quando nós olhamos para esse texto, nós vamos ler também que ele já estaria cheio do Espírito Santo antes mesmo de nascer, irmãos. Ele já era ungido do Senhor no ventre de Isabel. Aleluia por isso. Como Jeremias, né, antes que tivesse na tua madre, te escolhi. Isso é o que, irmãos? Nós batistas cremos na eleição, eu sempre falo isso. O Senhor nos escolhe, não porque somos bonzinhos. João Batista não era, ele nasceu em pecado.
Só que a missão que ele tinha era desafiadora. E ele precisava já estar cheio do Espírito desde o início. E Deus foi respeitando todo o processo. Nós não temos nada sobre a infância de João Batista, sobre a adolescência, juventude. A gente tem do nascimento e depois do início do seu ministério. Em relação a Jesus, nós só temos aquele evento dos 12 anos. É o que nós temos e é o suficiente para que nós consigamos entender os propósitos de Deus. Então ele foi escolhido, eleito pelo Senhor, e a missão dele já estava estabelecida. E aí, irmãos, o texto vai dizer também que ele vem no poder de Elias. Elias foi o profeta mais poderoso que nós tivemos no Antigo Testamento. Do seu perfil, da sua característica, como Deus o usou, muito mais do que Moisés. Lembre-se disso, Moisés foi o libertador de Israel, Moisés foi muito usado pelo Senhor, mas Elias é o representante dessa escola profética. E todos nós sabemos que Elias ele sobe aos céus, ele é transladado aos céus, ele não vê a morte. Quando nós pensamos nisso, o espírito de Elias, não literalmente, mas uma forma metafórica, como a gente costuma dizer nas nossas famílias, né? O filho tem o mesmo jeito do pai, o mesmo espírito do tio, parece muito com o avô, a personalidade, a característica. João Batista também vem com esse perfil. Que tipo de perfil, irmãos? É um perfil forte, de personalidade forte, de caráter aprovado, sanguíneo. Por quê? Porque senão você não consegue cumprir a missão, principalmente quando você vai para a missão que é difícil. Olha para os textos bíblicos. Sabemos que o Senhor capacita, mas não dá para, dependendo da obra, chamar alguém frouxo, alguém fraco, alguém que não se apresente de forma forte. Você vai encontrar isso na maior parte da liderança da Bíblia. Então, quando nós olhamos para esse espírito de poder, nós vamos perceber que se não fosse dessa forma, João Batista não conseguiria cumprir a missão. Porque quando nós nascemos de novo, nós recebemos a unção do Espírito, todos nós somos ungidos pelo Senhor. A unção é a presença do Espírito em nós. Se você tem o Espírito Santo, é filho de Deus verdadeiramente, você sabe qual é a sua missão na terra, você sabe qual é a sua missão na igreja. Eu, como cristão, com um dom espiritual de pastorado, eu sei, irmãos, o que eu tenho que fazer na minha missão. Eu sei quem me dirige. Eu sei o que eu fui fazer em Cascadura. Estamos no 7º ano, estão os frutos de trabalho aí. De uma igreja restaurada, de uma igreja que está começando um novo ciclo. Só que dá para ser frouxo? Dá não, queridos. Não dá não, senão passam por cima da gente. Quando nós olhamos para o texto, antes de seguirmos o nascimento de João Batista, houve uma incredulidade de Zacarias. Ele estava orando por tanto tempo por um filho. Na hora que o anjo do Senhor fala com ele, ele dá uma rateada. E aí o que Gabriel diz? Tu vai ficar mudo. Tu aprender a acreditar. A gente até entende o lado de Zacarias, porque esse evento ele é extraordinário. Eu nunca vi um anjo, nunca apareceu um anjo para mim. Não sei se apareceu para você. Eu já tive outras experiências de fé com Deus, né, espirituais, que tem hora que nos assusta, sem dúvida. E o temor aumenta a cada dia, por isso que a gente tem que obedecer. Senão o Todo-Poderoso nos disciplina. Quando nós vemos ali, a incredulidade bateu ali. Mas ele seguiu em frente. Zacarias seguiu em frente, falou com Isabel e vai nascer o João Batista. É interessante que no finalzinho ali, numa parte do capítulo, ele diz assim: isto é obra do Senhor. Tinha que ser do Senhor. Ele tinha idade avançada. Ela também. E segundo o texto, ela era estéril. E você sabe que existia uma discriminação, era como se os dois tivessem uma maldição,
porque filho é herança do Senhor. A gente não tem uma explicação por que Deus não permite que algumas mulheres possam gerar filhos e alguns homens também. São exceções à regra. E que não é fácil de explicar. Às vezes por questões genéticas, alguma doença, alguma saúde, enfim, uma série de coisas. E ali ele entendia que era uma obra do Senhor. Mas de que João Batista precisava, irmãos? João Batista precisava de um casal de pais, de um pai e de uma mãe piedosos. Não precisava de pais ricos, poderosos, famosos, ou que seja. Ele precisava de pais que o orientassem. Então ele cresceu no templo, ouvindo a palavra, e sabia da missão dele. Ele sabia sobre a questão de Isaías. Isaías já tinha falado sobre ele, e ele vai nesse mesmo espírito. Quando nós entramos, outros evangelhos falam sobre isso, e tenho trabalhado isso também no evangelho de Marcos. João Batista ficava às margens do Rio Jordão pregando o arrependimento. Que as pessoas confessassem os seus pecados, abandonassem as suas falhas, reconhecessem a sua pequenez e se batizassem no Rio Jordão. E ele dizia: virá um após mim. João Batista começa a fazer, ele era o precursor, ele preparava o caminho, estava preparando o caminho para o Senhor, como se ele fosse um arauto. No Antigo Testamento, em outros povos, os arautos eram aqueles que iam na frente do rei, tinha a comitiva do rei que ia chegando nas nações. Então, eles eram os arautos, eles tocavam, eles avisavam, o rei tal está chegando. Nos dias de hoje a gente não tem aqui, mas vou tentar dar um exemplo. Quando autoridades estão se deslocando na cidade, em seus veículos, nós vemos os militares chamados batedores, todos de moto. Então eles vão na frente, eles fecham o trânsito para que a comitiva presidencial, governamental possa passar. João Batista tem mais ou menos essa função. E ele está falando, vai vir o Messias, depois ele vai dizer, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E de repente, num dia, quando ele estava cumprindo a sua missão, chega a missão dele. Ele tinha a missão de anunciar o Messias, a salvação. E de repente, vem Jesus. O texto, nós não temos nenhuma narrativa, mas eu creio que os dois se conhecessem. Os dois eram primos. Um vai nascer 6 meses antes, João Batista. Então, de alguma forma, eles se conheciam. Eu não sei se nesse período já estava tudo... Eles tinham... Jesus sim que era Deus, mas João Batista tinha uma missão, mas tinha um processo de revelação. Mas aí o que João Batista faz, irmão? Diz assim: sou eu que devo ser batizado por ti e vens tu a mim? Lembra no início, quando eu falei que Deus vai preparando as coisas e que quando a gente sabe qual é o nosso lugar? João Batista sabia do seu pecado. Ele sabia quem era Jesus. E ele diz, ele faz uma confissão de fé, ele faz um credo aqui: sou eu que devo ser batizado por ti, e tu vens a mim. E Jesus responde: para que seja cumprida toda a justiça. Que justiça? Do reino que estava se inaugurando, da vontade de Deus. E onde se perdeu essa justiça? Lá no Éden. Nunca esqueça disso. Se você estava domingo à noite também, tanto de manhã quanto à noite, em Cascadura e lá na Manancial, eu falei sobre isso também. O batismo de Jesus nos reporta ao Éden, perfeito? Da criação de Deus, assim como a tentação de Jesus no deserto. Existe uma nova criação, irmãos. Nós precisamos ter isso cada vez mais presente em nossa mente. Jesus inaugurou um reino, uma nova criação. Eu e você somos parte dela se eu e você somos salvos por Jesus. E não tem nada a ver com ser membro de igreja, ser batista, presbiteriano que seja, ser discípulo de Jesus. Então ele vai... O poder que ele tinha, ele era grande aos olhos do Senhor, mas ele não era maior do que Jesus, ele não era maior do que o Senhor.
Deus pode nos fazer grandes dentro do ministério. Deus faz o que quiser através das nossas vidas. Nós só precisamos ter maturidade e humildade para saber quando Deus está fazendo uma obra maior com outro irmão, com uma outra irmã. Quando eu vejo ministérios pastorais diferenciados em algumas características, eu olho assim, Senhor, como é que aquele teu servo consegue? Eu não teria capacidade para fazer. Não sei se um dia eu vou fazer. Eu fico admirado, irmãos, com missionários que desbravam os presídios até hoje. Eu trabalhei em presídio. São pessoas que são grandes aos olhos do Senhor, que desbravam as nossas florestas para levar o evangelho aos indígenas. Irmãos, trabalhar nas favelas, meus amigos que são pastores nas comunidades, tiro toda hora, tem que parar culto para subir, para fazer visita, é um grande desafio, na cidade como um todo. Nos países que existe perseguição. No Brasil a gente vive um oba-oba de tantas coisas. Agora, você já viu como é que em nossas comunidades de fé as pessoas não se sentem confortáveis quando Deus está usando um irmão, uma irmã, e o ministério dele se desenvolve, a influência dessa pessoa se desenvolve, o poder espiritual se desenvolve? Aí não, quer furar o barco, quer inventar calúnias. Ou lá no seu trabalho, talvez você, às vezes, você já está crescendo profissionalmente, mas tem gente sempre querendo te derrubar. Às vezes você tem uma empresa, um negócio, mas diante de Deus não. E João Batista sabia disso. Ele sabia que ele era grande aos olhos do Senhor, ele sabia que a mensagem que ele pregava era poderosa. E quando a mensagem chegou, quando a mensagem estava na frente dele, ele se humilha. E ele vai dizer, não sou digno nem de desatar as alparcas dos pés. Queridos irmãos, no dia de hoje, nesse dia, nessa noite, como você tem vivido como alguém que anuncia o céu, como alguém que anuncia a salvação pela graça? Você tem feito isso com humildade? Ou você acha que você merece o céu, que Deus não fez favor nenhum? Você se acha melhor do que outras pessoas que estão sentadas no banco, na sua comunidade de fé, porque você está muito tempo na igreja, porque a sua família tem sobrenome? Eu vivo no meio pastoral, irmãos. Vaidoso demais. Vaidoso demais. E às vezes tem pastores que gostam de furar o barco dos outros. Como é que pode? Pastores que não têm competência para cuidar simplesmente da igreja. Não importa se seja uma igreja que hoje é a nossa de 100 membros ativos ou uma igreja de 1000. Dá mais trabalho para de 1000, tem muita mais estrutura, desafios, mas Deus capacita cada um dos seus filhos ali. Quando nós olhamos para João Batista, irmãos, e vemos esse relacionamento com Jesus, com Cristo, nós vamos ver que Deus faz tudo perfeitamente. João Batista nasceu única e exclusivamente com um propósito: anunciar o Messias. E vocês já cansaram de me ouvir dizer que João Batista foi o único profeta que profetizou Jesus, o Messias, e viu o Messias. Termina um ciclo do ministério profético. Mas aí, ele na sua caminhada, ele vai se meter com um cara grande, que era Herodes, o tetrarca, adúltero. Tinha lá um caso com Herodias, que era a esposa do seu irmão, e ele vai lá e diz. E ele então é preso e ele é morto. João Batista, irmãos, deveria ter uns 30 anos. Ele era 6 meses mais novo que Jesus. Jesus vai morrer 3 anos mais ou menos depois. A gente não tem os números exatos, mas pelo menos ali. Desperdício? Aparentemente sim. Já pensou João Batista seguindo em frente, morrer velho? Não teria sentido. Porque começou o reino e começava a era da igreja. E João Batista não fez parte dessa era. Por quê? Porque Deus não o escolheu para isso. Louvado seja o nome do nosso Deus. Ele foi um dos primeiros mártires ali, desse movimento de Cristo na Terra. Está na eternidade, não tenho dúvida disso. Um dia nós vamos conhecê-lo.
E nessas semanas que antecedem um pouquinho o nascimento de Jesus, nós nunca podemos esquecer que todos nós somos importantes no reino. Que Deus vê as suas orações secretas, de joelhos à margem da sua cama. De todas as coisas que você faz. E não queira holofotes, não queira pompas, não queira aparecer, não queira cargos. Irmãos, a gente está muitas vaidades dentro da igreja. Muitos espíritos vaidosos. Graças a Deus que Deus tem nos permitido viver um tempo de paz, de humildade, de simplicidade nas coisas de Deus. E vamos seguir em frente. Amém? Que o bom pastor, que era o Salvador de João Batista e o nosso Salvador, continue nos dirigindo em verdade. Amém? Lembrando, irmãos, que nós estamos num fim de semana agora badaladíssimo. Tem que ir com roupa de gala, tem que ir cheiroso, pentear o cabelo, fazer escovinha, botar mulher, botar batom, os homens apararem a barba. Sábado nós teremos a presença de um coral de amigos cantando um musical chamado Alegria. Quase 100 vozes, 80 vozes mais ou menos. Já foram na igreja no passado, estarão conosco. Pastor Nicásio de Nova Iguaçu, teremos uma linda festa, depois uma recepção. Uma cantina, melhor dizendo, vai ser uma coisa muito boa. Traga visitantes, traga um familiar, período de Natal, né? Chama para um evento cultural, vai ter um coral lá na minha igreja, você precisa ver o coral. Aí ele vai lá só para ouvir o coral e se for o dia de Jesus salvá-lo, vai fazê-lo. No domingo, temos uma rotina normal, na parte de culto, não teremos EBD, ok? Só culto às 10, celebração do aniversário da igreja, também. Pastor Marcelo Rosa, que é pastor da PIB do Caramujo, Niterói, e ele também é o nosso advogado que está à frente de resolver essas questões jurídicas, um homem muito competente, graças a Deus, nós estamos resolvendo tudo, aleluia por isso, e vamos ganhar tudo isso, irmãos. O inimigo se levanta para cair, não esqueça disso, o pastor tem falado com muita seriedade sobre isso. Queridos, após o culto teremos um churrasco, né? Você vai levar aí um prato, uma bebida, ninguém vai trabalhar, olha que beleza, dia de patrão, de diretoria, como o pessoal fala, teremos um churrasqueiro, alguém trabalhando na cozinha, vai ser só alegria, acho que já tem 80 pessoas inscritas, então se você vai levar algum parente, tem que se inscrever para estar tudo organizadinho. Tá bom, queridos? Para a gente celebrar esse dia. À tarde vai ter um evento da MCM junto com as Mensageiras do Rei, às 4 horas. E às 18 horas nós temos o culto de celebração do Natal, musical de Natal com coro PIB 90 anos, ok? Eu serei o pregador da noite e teremos mais um tempo juntos. Convide amigos, irmãos e familiares. Perfeito? E na segunda-feira nós teremos um Natal com viola. Estamos aí mandando os videozinhos do Vitor Quevedo. Ele é muito bom. Será um culto bem musical, um culto cantado com a participação de todos nós. Vamos relembrar hinos, louvores, arranjos diferentes. Na segunda-feira, às 19 horas. Já estamos em ritmo, alguns de recesso. Uma boa oportunidade também para trazermos visitantes. E vamos abrir, então, as comemorações dos 90 anos de nossa igreja. Tá bom, queridos? Ore por isso, pelos preletores, pelos corais, por todos que estão envolvidos na estrutura, todos os ministérios estão envolvidos, para que nesse fim de semana estejamos ali celebrando a nossa fé, agradecendo a Deus pela salvação em Cristo Jesus. Tá bom, queridos? Continuamos a orar uns pelos outros, cuidando uns dos outros, protegendo uns aos outros, porque assim nos ensina a palavra de Deus. Queridos irmãos, como todos sabem, estamos no final do ano, temos obrigações trabalhistas para os nossos colaboradores. Nossa igreja passou por uma mudança orçamentária, a gente sabe disso, e cada vez mais precisamos ter compromisso com dízimos e ofertas. Graças a Deus, nossa igreja continua com seu orçamento, temos um fundo de reserva, Deus tem suprido todas as coisas, aleluia por isso, mas precisamos estar unidos. Já estamos redimensionando o orçamento para 2023 e temos muito que fazer. Se você ainda não entregou o seu dízimo ou oferta, faz agora através do Pix ou domingo que vem, ok? E assim a gente vai cumprindo a missão que Deus nos deu
para levar para todas as nações que só Jesus Cristo salva. Ok? Um grande abraço, fique na paz e até lá.